Senhor, crianças, tudo bem? Olha a tia Messia novamente aqui para mais uma aula da nossa EBD do Jardim de Infância, aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. E vocês estão bem? Você que já é da nossa igreja, você que nos visita, como vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam muito bem. E essa é a nossa aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a melhor escola que existe. Glórias a Deus! E nós estamos aqui com essa turminha do Jardim de Infância, onde nesse trimestre nós estamos usando esta revista e estamos aprendendo que Deus me protege. Deus me protege, glórias a Deus. E nós já estamos na lição de número 4. E o nome dessa lição de hoje é Papai do Céu não deixa faltar o azeite. E vocês são todos muito bem-vindos. E vai lá, já corre, dá o joinha, compartilha essa aula, comenta, participa aí da nossa aula, que a nossa aula está maravilhosa hoje. Graças a Deus por isso que nós estamos aqui felizes para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E a gente tem muita coisa para fazer nessa aula, não é verdade? Então nós já vamos começar orando, agradecendo a Deus pela nossa semana que passou, que ficou tudo bem, e agradecendo também pela semana que está se iniciando. Nós vamos fazer o nosso devocional aqui em Salmos, no nosso livrinho. Se você não tem, é só você baixar aí no site da igreja gratuito e todos os dias você pode fazer o seu devocional. Nesse devocional, nós também oramos pelas crianças de um país onde a igreja é perseguida. E hoje nós vamos orar pelas crianças do Kuwait, tá bom? Então vamos lá, fazer o nosso devocional e orar para iniciar a nossa aula. Leia o Salmo 24, 1, 2, que diz que tudo pertence a Deus. Foi Ele quem criou o mundo e toda a natureza. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Orando o Salmo, Senhor, tudo que fez é maravilhoso. Tudo que planejou na criação foi com muito amor. Querido Deus, eu o louvo porque o Senhor é o meu Criador. Glórias a Deus. Orando pelas crianças do Kuwait, oramos para que todas as meninas que sofreram com os homens maus sejam protegidas e curadas de todos os maus. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus. Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, aprendendo mais da Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos guardou e nos sustentou durante toda essa semana que passou, Pai. E te pedimos também que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, que o Senhor nos dê um domingo abençoado, que possamos, ó Pai, estar durante este dia te buscando, aqui na nossa EBD, à noite no culto, ó Pai, que sejamos cheios de Ti, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada uma dessas crianças. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, nosso devocional nós já fizemos. Amém? E agora nós vamos também para um outro momento muito importante, que é a hora de ofertar na casa do Senhor. Olha, você pode ofertar pelo Pix, pelo PicPay, pela conta da igreja, ou você pode também trazer a sua ofertinha quando você vier no culto à noite. Entrega lá na tesouraria e diz que é a sua ofertinha da EBD. E eu quero te fazer também um convite muito importante. Eu quero te convidar a fazer parte dos 1000 valentes que estão contribuindo para que nós possamos adquirir este espaço maravilhoso onde a nossa igreja está funcionando. Você já veio aqui, você já sabe que o espaço é bom, é gostoso, lugar para
culto, para a salinha, para brincar. Então, mas a gente precisa da contribuição e nós estamos contando com vocês para essa contribuição também, que você possa falar assim, ó, eu também faço parte dos 1000 valentes e vamos contribuir para a obra do Senhor. Vamos lá? Você vai ofertar aí e eu vou ofertar aqui. Amém? Vamos lá. Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. Andando na sombra, andando no sol, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. E você sabia que crianças lá no Japão também aprenderam a andar com Jesus? E elas cantam assim: Shoyesu to tomo ni arukimashou doko mademo. Shoyesu to tomo ni arukimashou itsumo. Urashii toki mo kanashii toki mo arukimashou doko mademo. Shoyesu to tomo ni arukimashou itsumo. E as crianças lá do México também andam com Jesus. E elas cantam assim: Andando con Cristo, voy todos los días, yo voy con alegría. Andando con Cristo, andando con mi Salvador. Yo voy por la sombra y bajo el sol. Voy todos los días, yo voy con alegría. Andando con Cristo, andando com mi Salvador. E as crianças lá da América do Norte também sabem andar com Jesus. E elas cantam assim: Walking with Jesus, walking every day, walking everywhere. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadow, walking in the rain, walking every day. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Haruki maso etsumo. Andando com meu Salvador, andando com meu Salvador. Glórias a Deus. Vamos agradecer pelas nossas ofertas? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de ofertar na sua casa, ó Pai, que o Senhor possa multiplicar, ó Pai, essas contribuições, que o Senhor possa suprir todas as necessidades da sua obra, da sua casa, e que o Senhor possa também suprir as necessidades da casa de cada uma dessas crianças, ó Pai, que pôde contribuir nesse momento para a sua obra. E aqueles que não puderam, que o Senhor também abençoe da mesma forma, e que o Senhor possa dar condição, ó Pai, para que no outro momento eles também possam estar contribuindo, ó Pai, na tua casa. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Crianças, então vamos aqui dando continuidade à nossa aula, né? Como a tia falou, nós estamos aprendendo que Deus me protege. E a nossa lição de hoje, que é a lição de número 4, Papai do céu não deixa o azeite faltar. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver que Deus, Ele é fiel para nos dar o melhor, que nós precisamos ser obedientes para que nós possamos receber o melhor do Senhor. E vamos aprender também que Deus pode usar as pessoas para que elas possam ajudar a outras pessoas. E isso deixa muito feliz ao nosso Deus, quando nós nos dispomos a ajudar outras pessoas. Mas antes disso, nós temos que falar o quê?
o nosso texto áureo, aquele texto, aquele versículo que vai ficar ali, ó, marcado no nosso coração, para que a gente não esqueça tudo que a gente aprender na história de hoje. Então, a tia vai ler aqui rapidinho na Bíblia, que tem uma linguagem um pouquinho diferente do que está na nossa revista, mas tem o mesmo significado, tá bom? O nosso texto áureo de hoje, ele está no livro de Lucas, no capítulo 11 e versículo 3, que aqui na nossa Bíblia devocional diz assim, ó: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E aqui no nosso texto áureo, nós vamos decorar ele assim, que é mais fácil, ó: dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Então, nós vamos ouvir aí um ou dois amiguinhos falar esse texto áureo bem lindo aí, para louvar ao Senhor. Vamos lá? Quem será que está falando o texto áureo hoje? Roda, tia Amanda. Texto áureo. Dá-nos cada dia, mas nem precisamos. Lucas 11:3. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Lucas 11:3. Glórias a Deus, que coisa linda! Glórias a Deus pelo texto áureo de hoje. Vamos falar todos juntinho mais uma vez no 3? 1, 2, 3. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Lucas 11:3. Crianças, sabe o que é importante aqui nesse versículo? Que da mesma forma que a gente precisa se alimentar todos os dias para a gente crescer forte e saudável, nós também precisamos ter o hábito de um outro alimento. Sabe qual é? Ó, a palavra de Deus, para que nós possamos crescer fortalecidos na fé, fortalecidos no Senhor. Nós precisamos ter, ó, a palavra de Deus como alimento todos os dias na nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Mas antes da nossa história, deixa eu falar uma outra coisa com vocês. Essa lição de hoje, ela vai falar de uma coisa assim muito triste, que é a fome, sabe? Vai falar de uma família que, devido a vários problemas, eles estavam passando fome praticamente, ou começando a passar fome. Infelizmente, tem pessoas no mundo assim que têm passado fome, que não têm o que comer. Mas, crianças, quando nós temos Jesus em nossa vida, a gente pode ter certeza de que Ele nunca vai nos deixar faltar o alimento. Deus sempre vai enviar alguém para ajudar quem está passando necessidade. Deus não vai deixar os filhos dele passar necessidade. Ele sempre vai providenciar um meio. É isso que nós vamos aprender na história de hoje, né? Que Deus, ele enviou um profeta para poder ajudar uma família. E Jesus, ele também pode usar você, tá? Para poder ajudar alguém, ajudar uma outra pessoa, alguém que esteja necessitado. E quando você ajuda uma pessoa que está necessitado, você também mostra o quanto você ama a Deus, sabia? Ó, é isso aí. Então, assim, nós precisamos ser ajudados quando nós temos uma necessidade. Deus vai enviar alguém para nos ajudar. Mas quando a gente tem a oportunidade, a gente também deve ajudar as outras pessoas. Amém? Crianças, e nessa história de hoje, que o título é Papai do Céu Não Deixa o Azeite Faltar, nós vamos falar de que mesmo? Coloquem no chat para mim. Nós vamos falar de azeite. Isso mesmo, azeite. Quem aqui sabe o que é azeite? Ó, azeite é isso aí, ó. Um óleo, não é verdade? E ele é feito de quê? Pode responder no chat. Mesmo que a tia já falar aqui, mas você vai responder, vai mostrar para a tia que você sabe de que é feito o azeite, tá bom? Isso mesmo, o azeite é feito de azeitona. E a tia trouxe aqui para vocês verem, ó, um vidrinho de azeite.
um vidro de azeite. O azeite, normalmente, a gente compra assim, né? No vidro escuro, assim, que ele é um óleo, né? Ele é grosso, ele é amarelinho. Mas, antigamente, lá no tempo da nossa história, ele vinha assim, ó, em cântaros, sabe? Lá nos tempos bíblicos, não tinha uns cântaros muito branquinhos assim, não. Eles eram de barro, mais vermelhinho, mas eram assim cântaros. Eles não eram assim em vidro. Então, as pessoas tinham esses cântaros, que eram até grandezinhos assim, cheios de azeite. Era muito azeite, né? Mas a gente vai saber por que agorinha. Sabe, crianças, quando eu tinha a idade de vocês, eu lembro uma vez que eu ouvi essa história. E eu fiquei encucada. Sabe por quê? Essa história vai falar de muito azeite, não é isso? Quem já fez atividade, quem já olhou aí na revista, vai ver que é uma história que fala de muito azeite. E eu lembro que, na época, eu fiquei pensando assim, mas por que fala de tanto azeite nessa história? Que eu fiquei pensando assim, na minha casa, a minha mãe compra um vidrinho de azeite, assim, ó. Só um vidrinho de azeite. E aí, nessa história, tem tanto azeite, o que ia se fazer com tanto azeite? Mas aí, depois, eu aprendi que lá naqueles tempos lá de Jesus, do profeta Eliseu, né, que é da história de hoje, na época que se conta essa história, o azeite ele era uma coisa muito, muito, muito importante. Ele tinha várias utilidades. A tia vai falar rapidinho aqui dessas utilidades, a gente não vai aprofundar não, tá bom? Mas só para a gente ter uma noção. O azeite é aquele mais puro, o azeite melhor que era tirado ali da azeitona, como que era tirado o azeite? Moía a azeitona com umas pedras muito pesadas, aquela frutinha azeda, né, que a gente não gosta muito, mas ali ela era prensada e saiu o azeite. E saiu um azeite muito puro, melhor azeite. Esse azeite, ele era levado para a casa de Deus, e ele era usado para ungir os grandes homens de Deus, né? Os homens usados por Deus. Por exemplo, quando Samuel foi ungir a Davi, ele ungiu com azeite, sabia? Então, tinha esta utilidade, né? Que a gente pode estudar depois, ver mais sobre isso, mas tinha essa utilidade. Mas uma grande parte do azeite era usado na alimentação. Olha, se usava o azeite assim para quase tudo, principalmente para fazer os pães, os bolos, para torrar sementes, né? Tem várias histórias na Bíblia que a gente vê ali, ó, fez um pão amassado com farinha e azeite, bolo com azeite, tostou as sementes no azeite. Então, o azeite, ele era muito usado, era em grande quantidade que as pessoas tinham, porque ele era usado para fazer praticamente assim quase todos os alimentos, né? E uma outra utilidade do azeite, aposto que vocês não sabiam, ele era usado nas lamparinas. Vocês acham que tinha lâmpada, igual a gente tem aqui, ó, que a gente só vai lá perto do botãozinho e acende? Eram lamparinas de barro e ali dentro era colocado azeite e um fiozinho assim de barbante e colocava o fogo ali na ponta daquele barbante e o azeite que ia alimentando o fogo. Então, era necessário usar muito azeite para poder dar conta de tudo aquilo, alimentar, para colocar na lâmpada e outras coisas que iam se usando também das sobras do azeite, usava para fazer sabão. Então, o azeite era muito usado e, por isso, se tinha em grande quantidade. Amém? Então, é só uma curiosidade sobre o nosso azeite. Glórias a Deus por isso. Nós já vamos para a história. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que nós vamos ter um desafio para a aula de hoje. Então, você já precisa cutucar esse seu amiguinho que é visitante, falar para ele prestar atenção na aula também, igual você vai prestar, porque no final a gente vai ter um desafio. E todos que cumprirem esse desafio, você que é matriculado da igreja, ou você que é visitante, que tem a idade do Jardim 2, né, 5 e 6 anos, que você também vai ganhar um brindezinho muito lindinho. E eu quero ouvir sugestões, eu quero que vocês vão mandando aí para o chat o que vocês imaginam que vai ser esse brindezinho, esta lembrancinha que a tia vai dar no final. Tá bom? Então, vocês mandem aí suas sugestões.
E crianças, agora nós vamos para a hora da nossa história. E então, crianças, vamos para a hora da nossa história. A nossa história de hoje tem por título que Papai do Céu não deixa faltar o azeite. Mas na nossa Bíblia, essa história está na nossa Bíblia, a gente conta ela muito com esse título aqui, ó, o azeite da viúva. Você conhece essa história, não conhece? O azeite da viúva, eu tenho certeza que você conhece essa história. Pois bem, a viúva era uma mulher que estava muito, muito triste. O seu marido havia morrido e havia deixado 2 filhos. Ah, crianças, já não bastava a tristeza dessa mulher estar viúva sem o seu marido, ele lhe deixou algumas dívidas, ele não teve tempo de pagar algumas dívidas. E aí, crianças, veio um cobrador. Esse cobrador veio e bateu na porta desta mulher e disse: olha, o seu marido deixou umas dívidas e eu quero receber logo. Se você não me pagar logo essas dívidas, você sabe o que vai acontecer? Eu vou querer os seus 2 filhos. Eu vou levar os seus 2 filhos para que eles sejam meus escravos. Que tristeza, crianças. Aquela mulher já não tinha dinheiro. Ela já praticamente não tinha o que dar de comer aos seus filhos. E agora ela ainda corria o risco de perder os seus filhos. Mas aquela mulher se lembrou de uma coisa, que ela servia a um Deus verdadeiro. E sabe o que ela fez? Ela saiu e foi procurar o profeta Eliseu. O profeta era um homem de Deus. E quando ela chegou ali chorando, ela falou para o profeta assim: olha, profeta, o meu marido morreu, você sabe, ele era um homem de Deus. Eu não tenho nada em casa, eu não tenho dinheiro, eu mal tenho o que comer. E agora ainda veio um cobrador e ele quer que eu pague a dívida. E se eu não pagar logo, ele vai levar os meus filhos para ser escravo. E aí, sabe o que o homem de Deus falou para aquela mulher? Ele fez uma pergunta para ela. E a pergunta dele foi: o que você tem em casa? E aquela mulher muito triste, ela parou, ela pensou, ela ficou ali, né, já chorosa. O que eu tenho em casa? Eu praticamente não tenho nada em casa. Mas ela se lembrou e aí ela respondeu ao profeta: olha, em casa eu tenho apenas uma botija com um pouco de azeite. Mas, criança, aquela mulher, ela foi procurar o profeta porque ela tinha fé que Deus podia socorrê-la. Ela não ficou em casa ali choramingando. E então, crianças, sabe o que o profeta disse para aquela mulher? Olha, você vai sair agora. Você vai procurar os seus vizinhos, os seus amigos, e você vai juntar todas as botijas que você conseguir. E aquela mulher saiu pedindo aos seus vizinhos, aos seus amigos, todo mundo que tivesse botija, que emprestasse para ela. E ela foi juntando botija, 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 botija. Ela colocou na sua casa o quanto de botija que ela pôde. E aí ela voltou ao profeta e disse: olha, eu já tenho muitas botijas, eu tenho todas as botijas que eu consegui. E aí o profeta disse para ela: agora você vai entrar para a sua casa, você vai fechar a porta e você vai pegar o pouco de azeite que você tem na sua botija e você vai começar a encher todas as botijas que você conseguiu. Ah, crianças, e aquela mulher foi enchendo botijas, botijas, e ela dizia para os seus filhos: traga mais botija, traga mais botija. Todas as botijas que vocês encontrarem. E, crianças, Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, que enquanto ela tinha botija, ela virava o azeite daquela botijinha que ela tinha e o azeite não parava de cair. Até que chegou uma hora que os filhos falaram para ela: mamãe, a gente não tem mais nem uma botija. Todas as botijas
já estão cheias. Glórias a Deus. Eram muitas botijas, crianças. A tia colocou aqui, sabe quantas? Aqui nessa página de trás e nessa da frente, 32 botijas, mas eu acredito que não era só isso não, eram muitas botijas mesmo. E aí aquela mulher, ela voltou até o profeta e disse, olha profeta, eu fiz o que o senhor mandou, eu entrei para minha casa, eu fechei a minha porta e eu enchi quantas botijas de azeite eu pude, e o azeite só parou de cair quando as botijas acabaram. E o que eu faço agora? E o profeta disse, você vai agora, pega esse azeite e paga todas as suas dívidas. E aí o que aconteceu? Aquele cobrador apareceu e disse para ela, olha, eu vim buscar os seus filhos. Hoje acabou o prazo, seus filhos agora serão meus escravos. Mas ela, com seu saco de dinheiro, disse, não, não é hoje que você vai levar os meus filhos. Eu acho que ela pensava assim naquela hora, porque o meu Deus é poderoso, o meu Deus fez um milagre, o meu Deus providenciou, o meu Deus multiplicou o azeite, eu vendi, está aqui o seu dinheiro, cobrador. Pega o seu dinheiro e vai embora, porque hoje você não vai levar os meus filhos. E sabe o que aconteceu, crianças? Diz a palavra de Deus que ela pagou todas as suas dívidas. E a palavra de Deus nos diz também que o profeta disse para ela, depois de pagar todas as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro. E você vai viver com seus filhos do resto deste dinheiro. Glórias a Deus, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é um Deus de milagre. Glórias a Deus pela sua palavra. Amém. Bem, crianças, depois dessa história maravilhosa que vocês ouviram, eu tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa nesta aula de hoje, né? E que é muito importante, que eu acho que ficou gravado aí para vocês, é que nosso Deus, ele sempre cumpre as suas promessas, na verdade, ele realmente é fiel. Deus amava muito a família daquela viúva, e aquela família era obediente, eles obedeciam a Deus, eles amavam a Deus, e por isso Deus estava ali, ó, pronto para ajudá-los, né? E foi assim que o Senhor fez. Mas, crianças, o que teria acontecido se aquela viúva, ao invés de procurar o profeta, o homem de Deus, de pedir ajuda ao homem de Deus, ela tivesse ficado ali choramingando em casa? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou perder meus filhos. O que ia acontecer com aquela mulher, com aquela família, com aquelas crianças? E se ela não tivesse acreditado na palavra do profeta? Porque o profeta falou para ela, vai e pega o tanto de vasilha que você conseguir. Ela foi, ela buscou vasilha, vasilha, vasilha. Mas se ela não tivesse acreditado na palavra do profeta, tivesse ido lá e pegou 1, 2, 3 vasilhinhas, olha o pouquinho de azeite que ela teria conseguido. Mas ela acreditou tanto em Deus que ela fez exatamente tudo como o profeta mandou. E por isso aconteceu aquele milagre enorme, aquele milagre maravilhoso na vida dela e das suas crianças. Por isso que nós precisamos confiar em Deus. Como aquela viúva confiou. Sabe por quê, crianças? Porque Deus, ele cuida de nós. Ele sempre cuida de nós. Crianças, Deus cuida dos seus filhos. A Bíblia nos diz, lá no livro de Mateus 6, 31 a 32, fala assim, ó, não vos inquieteis, ou seja, não vos preocupeis, não fica preocupado, dizendo, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Não tem que se preocupar, sabe por quê? Porque Deus, nosso Pai Celestial, Ele é que tem que se preocupar com tudo. Ele vai prover tudo para nós, desde que nós obedeçamos, desde que nós o amamos. Amém? E Deus, ele é tão maravilhoso, ele se preocupa tanto conosco, que sabe o que ele fez, criança? Ele enviou Jesus, seu único filho. Ele veio aqui para a terra para cumprir o plano da salvação. Jesus nasceu, ele viveu aqui, e mesmo sendo o Filho único de Deus, ele morreu numa cruz para que nós pudéssemos ser salvos, demonstrando como Deus cuida de nós, como Deus se preocupa com nós,
como Ele nos ama. Glórias a Deus. Jesus, Ele morreu ali na cruz. Ele derramou o seu sangue para que você pudéssemos ser salvos. Glórias a Deus. E hoje nós temos a oportunidade de sermos filhos de Deus, não é verdade? A gente só precisa confiar, aceitar a Jesus e entregar o nosso coração para Ele, a nossa vida, e fazer o que Deus quer de nós, fazer o seu querer. Porque, sendo assim, Deus sempre há de cuidar de nós. Glórias a Deus por isso. Então, hoje nós encerramos a nossa aula. Ah, mas espera aí, o nosso desafio. Tia Messi, nosso desafio. Isso aí. Qual é o nosso desafio de hoje? Vocês vão gravar um vídeo curtinho, de poucos minutos, contando o que você aprendeu dessa história hoje. Você pode colocar que você aprendeu uma coisa, 2, 3, não importa. Você vai gravar um vídeo bem curtinho, contando o que você aprendeu da história de hoje. Você vai postar no nosso grupo, como a tia falou, você que é aluno do EBD e você que também é visitante, tá bom? E você vai postar. E não precisa ser hoje é domingo, um dia corrido, mas durante a semana, até o final da semana, assim que você conseguir gravar o seu videozinho, você vai postar aí no grupo. E a tia falou que cada um ia ganhar uma lembrancinha. Eu vi que vocês opinaram aí. Será que alguém acertou? O que a tia vai dar para cada um? Olha que fofinho. É uma botijinha de azeite. Ela é pequenininha, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Vou botar aqui na frente, desse branquinho aqui. Ó, que bonitinho. Tem para todos, tá bom? E a tia vai esperar você mandar lá seu videozinho para a tia, ó, entregar a sua lembrancinha, a sua botijinha de azeite. Amém? Vamos orar e encerrar nossa aula? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, que tivemos de estar mais uma vez ensinando e aprendendo a Tua palavra. Esteja com cada uma dessas crianças, ó Pai. Ajuda-nos, guarda-nos, dá-nos um dia feliz na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.